Romanos capítulo 15, rapidamente. Romanos 15, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vamos buscar a Deus em oração mais uma vez? Senhor, mais uma vez na presença do Senhor, nós queremos rogar a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua graça nas nossas vidas, Senhor. Queremos pedir ao Senhor que instrua o nosso coração, que nos ajude a entender a relevância da Tua palavra para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Peço ao Senhor que me capacite nessa hora a pregar a Tua palavra com fidelidade, buscando tão somente a Tua glória. Por isso eu peço ao Senhor que me use no poder do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Peço ao Senhor essa ajuda, em nome de Jesus. Amém. Versículo interessante, né? Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Está ressaltando a importância da palavra de Deus, está nos mostrando que não foi à toa que as coisas que estão escritas nesses livros, em todos os 66 livros da Bíblia, foram escritos com um propósito específico, e o propósito é nos ensinar. Ele fala assim, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha só, para que a gente tenha esperança, olha que bênção. Deus escreveu a sua palavra, fez com que a sua palavra fosse acessível a nós, para que nós tenhamos esperança. E a gente precisa de esperança? Precisa de esperança. No mundo em que nós vivemos, rodeados pelo pecado como nós vivemos, precisamos sim de esperança. Precisamos da graça do Senhor para as nossas vidas. Nas sextas-feiras nós estamos estudando um panorama bíblico. Nós estamos no livro de Números. Quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Vou pedir para vir assim. Vou falar um pouquinho sobre o livro de Números. O livro de Números e o impacto que ele tem nas nossas vidas. Quem tem esse livro como livro predileto? Só o Joãozinho? Dificilmente, né? A gente, normalmente é algum livro do Novo Testamento que nós temos como livros prediletos, né? Normalmente o pessoal gosta muito de Mateus, Marcos, Lucas ou João, ou Filipenses. O pessoal gosta muito de Filipenses, tem alguns que são apaixonados por Apocalipse, mas nós estamos falando um pouquinho sobre Números. Por que tem esse nome? Números, e não letras, né? Não desenhos. Por que Números? Ele tem esse nome por causa de dois censos que Deus faz nesse livro. É no capítulo 1 ao capítulo 3 e no capítulo 26. Dois censos. Então você vê ali uma genealogia muito grande, principalmente no começo do livro, né? E aí adotou-se esse número. Mas no hebraico, o nome é esse nome aqui, Midbar. Midbar. E o que significa Midbar? Significa no deserto. Os dois nomes estão certos, mas o hebraico está mais preciso. No deserto. Por quê? Porque nós sabemos que os israelitas, eles peregrinaram na terra de Canaã por 40 anos. Foi 40 anos no deserto? E esse livro fala sobre isso. O que aconteceu no deserto? Como que foi essa peregrinação? Então vamos lá, tentando desenhar aqui, né?
Aqui está o Egito. O Egito. Aqui está a terra de Israel. Deixa eu ver, está lá o Mar de Tiberíades, lá o Rio Jordão, né? E o Mar Salgado aqui, né? Mais ou menos assim. Aqui, ó, saiu do Egito, Aqui nós temos o Monte Sinai, né? Mais ou menos assim. Não sei, não vou saber desenhar a montanha, né? Mas é mais ou menos, né? Duas montanhas aqui, aonde está o Monte Sinai, certo? Aqui temos uma cidade chamada Cádiz. Tá. E a terra prometida por Deus ao povo de Israel é mais ou menos, ela pegaria mais ou menos esse espaço aqui, ó, mais ou menos isso. Então o povo, a ideia é o povo sair do Egito, né, ser libertado, caminhar, chegar aqui no Monte Sinai, receber a lei, as tábuas da lei, e depois vamos para a vitória, e vamos em direção à terra prometida. Só que alguma coisa aconteceu que eles não foram direto para a terra prometida, né? Alguma coisa aconteceu. O tema do livro de Números é confiança. Confiança. Afinal, a confiança é o alicerce da obediência. Dá para obedecer a Deus de verdade sem confiança? Sem fé? Difícil, né? Confiança é uma grande luta para muitos cristãos, irmãos. Confiar que Deus está no controle, que Ele sabe o que está fazendo, que Ele não comete erros, é muito fácil na teoria, mas na prática a história é outra. Na prática as coisas não começam a sair como a gente quer. Cadê a confiança? Não é verdade? Às vezes nós pecamos porque agimos como se soubéssemos mais que Deus. Como diz em Provérbios 14, há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dá em caminhos de morte. Isso mesmo. E o livro de Números, ele retrata um pouco, né, sobre o povo, esse querido povo, né, que saiu do Egito, na terra de escravidão, mas que ainda não chegou a Canaã. O livro, o lugar de descanso. Então é um livro que trata do povo aqui no deserto. Beleza? Muito bem, deixa eu deixar de assim para me ajudar. Ok, então é o livro da peregrinação do deserto. E deixa eu anotar isso aqui que é muito importante. O livro, ele tem uma estrutura assim, ó, 3 partes. A primeira parte, que é do capítulo 1 ao capítulo 10. A segunda parte, que é do capítulo 11 até o capítulo 25. E a terceira parte, que é do capítulo 26 até o final do livro, capítulo 36. 3 partes. Na primeira parte, fala o quê? Na primeira parte, o povo está se preparando para ir tomar posse da terra. O povo está se preparando, né? O povo está aqui, ó, na primeira parte. O povo está aqui, ó, nas planícies do Monte Sinai. O povo está se preparando, né? Sendo equipado, sendo instruído para ir em direção à terra. Certo? Muito bem. O nariz começou a coçar bem agora, né? Então tá bom. Na segunda parte nós vemos o povo fracassando em seus pecados e sendo disciplinados por Deus. Do capítulo 11 ao capítulo 25 é onde tudo acontece aqui no deserto. É onde o povo peca e é punido por Deus e fica aqui vagando no deserto. E na terceira parte, que é do 26 ao 36, o povo já está aqui, ó, quase entrando na terra de Canaã. Eles estão na planície de Moabe. E lá eles recebem uma nova instrução. Só que tem uma diferença. O povo aqui é um outro povo. O povo que está aqui é aquela geração de menos de 20 anos que cresceu enquanto seus pais morreram no deserto. É um novo povo que está aqui, ó. Isso você vê do capítulo 26 ao capítulo 36. Então, em essência, o livro fala isso, mostra essa trajetória daqui até aqui. Uma trajetória que levaria 40 dias, virou 40 anos. 40 anos. Então vamos rapidamente ver o que isso pode ser aplicável para as nossas vidas. Então aqui, ó, vamos tratar da primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 10. Nessa primeira parte, né, onde o povo está sendo preparado para ir tomar posse da terra, o que nós vemos aqui? 2 coisas fundamentais.
orientação e instrução do Senhor. Orientação e instrução do Senhor. Uma preparação para o povo caminhar, marchar em direção à terra. Orientação e instrução. Meus queridos, o povo precisava de instrução? O povo precisava de orientação? Antes de chegar na terra prometida? Precisava ou não precisava? E nós? Nós estamos vagando também, viu? A gente não está mais na escravidão do Egito, né? Dos nossos pecados, mas nós estamos caminhando em direção aonde? Canaã? Não, ao céu, é ou não é? A nova Canaã, a nova Jerusalém. E nós precisamos de instrução? Precisamos nos preparar para a batalha? Precisamos. E é aqui nos primeiros 10 capítulos que isso acontece. Nos primeiros 10 capítulos Deus instrui, Deus prepara, Deus organiza o povo, tá bom? Prepara o povo para enfrentar também os inimigos que tem nesse deserto terrível, tá bom? Uma coisa interessante desses primeiros 10 capítulos é que nós vemos Deus organizando o povo em volta do tabernáculo. Isso é muito importante. O tabernáculo está aqui, ó. Aqui está a parte, a cerca do tabernáculo. Aqui está o tabernáculo em si, aqui tem o altar, etc. Então tem toda essa estrutura que daria mais ou menos 100 metros por 50, vamos dizer assim, certo? Só que Deus, na sua grandiosa sabedoria, Ele ordenou que o povo se organizasse assim, ó, por tribo. Ele não fez, no capítulo 1 ao capítulo 3, eu disse que ele faz um censo. E esse censo ele descobre quantas pessoas que tem em cada família, certo? Na tribo de Dan, 30 mil. Na tribo de Ruben, 47 mil. E assim por diante. E aí ele manda se organizar por aqui. E Deus é tão sábio na sua organização, ele põe assim, ó, 3 tribos aqui: Dan, Azer e Naphtali. Olha só, 3 tribos em cima, 3 tribos aqui embaixo: Gade, Simeão e Ruben, né? Ruben. 3 tribos atrás do tabernáculo: Judá. Olha só, irmãos: Issacar e Zebulon. E 3 tribos na frente: Benjamim, Manassés, vou resumir aqui, Efraim. Manassés e Efraim, na verdade, é a tribo de José, né? É o 12º filho de Jacó, que teve 2 filhos, então foi dividido em Manassés e Efraim. E a tribo de Levi? A tribo de Levi, meus queridos, ficava aqui, ó, em volta do acampamento. Então Deus deu a ordem para que cada tribo se organizasse assim, ó, essa tribo aqui, essa tribo aqui, essa tribo aqui, né? Tivesse uma posição, ficassem em volta do acampamento. E não só ficassem parados em volta do acampamento, marchassem assim. Quando a nuvem se levantava e caminhava, o povo tinha que se levantar do acampamento, né? Desmontar as barracas e marchar nessa ordem. Não é aquela galera indo, cada um vai indo na frente, atropela o outro, esse aqui vai lá para... Não, eles andavam em ordem. Aí quando a nuvem parava, eles paravam e se assentavam aqui. E aí montavam as suas barracas. Olha só que interessante. As tribos estando assim, todas elas estão na mesma distância do tabernáculo. Todas elas têm o mesmo acesso ao tabernáculo. Todas elas, a mesma distância, o mesmo acesso. Nenhuma tribo está mais privilegiada do que a outra. O tabernáculo é central aqui, e isso é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa era a ordem, né, que as tribos deveriam acampar e marchar nessa ordem. Aqui nós vemos, na primeira parte aqui, organização civil do povo e organização militar. Deus preparou o povo para que estivessem preparados.
para que, olha só, a forma como que Deus fez a contagem ali, do 1 ao 3, do número de homens que tinha. Então, ele fez com que a somatória das tribos que está atrás, a somatória das tribos que estão na frente, nesse lado, fossem bem parecidas, para que não tivesse nenhum lado mais fraco do que o outro para o inimigo atacar. Olha como Deus é sábio. Ele projetou tudo certinho, para que se algum inimigo fosse vir, né, ia ter força atrás, do lado, do outro lado, na frente. Olha a sabedoria do Senhor. Mas o que você vê claramente aqui é ordem. Deus fez questão de estabelecer localização para as tribos, a forma de marchar e vários detalhes, porque Deus é um Deus de ordem. Meus queridos, ordem é indispensável para servir ao Senhor. Na verdade, ordem é indispensável para viver, ou não? Dá para viver sem ordem, sem organização? Imagine o nosso mundo sem ordem, sem leis, sem regras. Viraria ou não viraria uma bagunça? Ordem é fundamental para o serviço. Deus queria que o seu povo o servisse, o adorasse. Então ele mostrou para o povo que ele é um Deus de ordem. Quando você lê o livro de Levítico, você vê lá Deus dando as funções, né, para a tribo de Levi, e conforme as famílias, olha, essa família é responsável por levantar o acampamento, os muros, a parede, vamos dizer assim, do tabernáculo. Essa aqui é responsável por desmontar, essa aqui é responsável por carregar não sei o que, os utensílios, e assim por diante. Tudo certinho, tudo na ordem, tudo preciso, tudo cronometrado, porque Deus trabalha com ordem. Deus é Deus de ordem. Meus queridos, nós precisamos de ordem para servir ao Senhor. Como eu falei de manhã, precisamos servir a Deus direitinho, do jeito dele, do jeito que agrada ele, não do nosso jeito, não nos empurrões da vida, mas direitinho, com ordem, com organização. Isso mostra o quê? Zelo. Isso mostra que amamos as coisas do Senhor, somos cuidadosos, zelosos com as coisas do Senhor. Então, vemos isso nos capítulos 1 a 10, nessa primeira parte. E como eu disse, as tribos ficavam ao redor do tabernáculo. Não só no tabernáculo, como quando chegou o templo, quando o povo teve que viver usando as sinagogas, porque o templo tinha sido destruído. Sempre, a vida judaica sempre aconteceu ao redor do lugar de adoração. Isso é muito interessante. A vida do judeu sempre aconteceu em volta do lugar de adoração. Isso reflete muito para a gente. É ou não é? Porque ainda hoje a igreja é o lugar central da vida do cristão. O lugar de adoração, no nosso caso a igreja, ela é central. Ela não é como o mundo faz. O mundo faz assim, eu divido a minha vida em departamentos, né? Aqui está a família, aqui está lazer, aqui está não sei o que, aqui está trabalho, aqui está não sei o que lá, né? Igreja, não, religião é aqui, nesse cantinho, né? Então, ele deixa de canto. E aí, não é todo mundo que faz isso, claro, mas muitos fazem. E aí eles vivem a vida do jeito que quiser. Aí chega no domingo, tem um departamento aqui de igreja. Aí vai na igreja domingo de manhã e está tudo certo. E o resto da semana vive do jeito que quiser. Deixa isso aqui no cantinho. O cristão, olha, a fé dele é central. Todas as outras coisas, o trabalho, a família, né, namoro, os negócios, tudo mais, está centrado em sua fé. A sua fé guia, porque a sua fé, ela orienta o seu comportamento, a sua postura, as suas negociações, tudo mais. Aonde vai estudar, aonde vai trabalhar, o que vai fazer, como vai educar a família, tudo tem a fé dele como centro. E a fé dele está alicerçada aonde? Na palavra de Deus. É bem diferente. E aqui no exemplo do tabernáculo, nós vemos isso. O tabernáculo como central na vida do judeu, na vida do israelita. Tá bom? De novo, Números, ele tipifica a nossa caminhada cristã. Escravidão no Egito, certo? Nós também éramos escravos.
fomos libertos pelo Senhor, mas pelo Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Nós estamos caminhando, nós estamos fazendo a nossa caminhada cristã no deserto dessa vida, até nós chegarmos, não é? Aqui na nossa terra prometida, que é a Canaã celestial. Meus queridos, nós também estamos vagando no deserto. Nós também precisamos de proteção na caminhada do deserto. Nós também precisamos de ordem em nossa caminhada no deserto. Precisamos seguir o direcionamento do Senhor. Assim como o povo avançava conforme a nuvem avançava, conforme Deus avançava, nós temos que levantar acampamento e avançar conforme Deus quer que nós avancemos. Não fazer as coisas do nosso jeito. Tá bom? Nós aprendemos muito em Números com isso. Nessa segunda parte do livro, deixa eu apagar aqui. Nessa segunda parte do livro, né, a parte do capítulo 11 ao capítulo 25, aí nós vemos uma sequência de fracassos do povo de Israel por causa do seu pecado. Fracasso. Você começa a ler do capítulo 11 até o capítulo 25, Rapaz, né? Então aqui se encontra uma descrição da rebelião e da desobediência do povo contra Deus. Não que nos outros capítulos não teve, mas aqui é mais centrado nisso. Mais centrado. Uma coisa interessante, irmãos, para você que faz a sua leitura bíblica anual, em Gênesis nós vemos Deus criando o homem e o homem caindo, a queda, certo? Em Êxodo, nós vemos Deus libertando o seu povo. Em Levítico, nós vemos Deus instruindo o seu povo com a sua lei, chamando o povo para servir, os levíticos, para servir, para adorar o Senhor. E em Números, olha só que interessante, Números, ele tem na parte narrativa, é como se ele fosse uma continuação do livro de Êxodo. Ele mostra o povo saindo aqui da área do Egito, nessa área aqui que é a área do Sinai, e caminhando no deserto. Você vê isso também em Êxodo. Você vê o povo saindo aqui, nessa caminhada aqui. Então, na parte narrativa histórica, Números, ele é como se fosse Êxodo. Mas na parte legislativa, é como se ele fosse uma continuação do livro de Levítico. Então isso é muito interessante. Olha só, dessa segunda parte, então, é a parte do fracasso, da desobediência do povo. E olha só como isso é impactante para as nossas vidas. Rebelião, morte, punição, castigo, são palavras que aparecem com frequência quando você lê esses capítulos aqui. Pecado e mais pecado. Rebelião. Meus irmãos, rebelião começa com queixas e murmurações. Uma coisa que se destaca quando você estuda a história de Israel é o quanto aquele povo se queixa, o quanto aquele povo murmura de Deus, não é verdade? O povo que murmurava, o povo que reclamava, não é assim? E o povo que se rebelava. E a rebelião começa com queixas e murmurações, começa com descontentamento. Até hoje é assim. Isso não mudou. Naquela época era assim e hoje é assim também, infelizmente. Primeiro você fica descontente, você fica insatisfeito, né, com algo ou com alguém. E aí o que você faz? Aí você passa a se queixar, passa a reclamar, passa a murmurar, igualzinho o povo de Israel. E uma vez que você passa a reclamar, murmurar, você contamina outros. E esse espírito de murmuração aumenta e vai aumentando. E aí você e o seu grupinho se rebelam contra a autoridade de Deus. É assim que funciona. A rebelião começa com a murmuração, que vem do descontentamento. É sempre a mesma receita. E sabe o que acontece quando tem rebelião? Tem racha, tem divisão. É por isso que em 1 Samuel 15, 22 nós lemos que para Deus o pecado de rebelião
é como o pecado de feitiçaria. Para Deus a rebelião é algo gravíssimo, seríssimo. Causa racha, causa divisão. Por isso, meu querido irmão, cuidado com o seu descontentamento. Cuidado. Todos nós, pastor, os irmãos, cuidado, porque é de lá que começa o passo a passo para chegar até a rebelião. Nós vemos isso estudando Números. Começa com o povo murmurando e vai contaminando, e aí até o povo se revolta e vai para cima da autoridade, Moisés, Arão. Nós vemos 3 níveis de reclamações aqui, meus irmãos, lendo o livro de Levítico. A primeira, as pessoas reclamam, sabe do quê? Circunstâncias. Eles tinham a nuvem em cima do acampamento para eles não serem castigados pela força do sol. Eles tinham uma coluna de fogo para os manter aquecidos à noite no deserto. Eles tinham a presença de Deus que se manifestava aqui no tabernáculo. O que mais que eles tinham? Eles tinham a sua lei para orientá-los nessa caminhada. Mas para eles isso não era suficiente, não. Não estava bom. Você começa a ler Números, já começa. Então o povo começou a reclamar do quê? Do maná. O povo começou a reclamar de falta d'água. Começou a reclamar que não tinha carne. Cada hora o povo reclama de alguma coisa. Nada estava bom. Nada estava bom. Sempre reclamavam. Sabe o que é interessante? Eles sempre ficavam comparando com o tempo do Egito. Ai, que saudade do tempo do Egito. Lá tinha melão, lá tinha alho poró, lá tinha cebola, lá tinha não sei o quê. E ficam falando. Mas isso acontece com a gente também. Quando a gente está descontente, a gente fica olhando para trás. Fica lembrando, ai, como eu era feliz antes. Ai, como era bom. A gente esquece, né, não é? Quando a gente olha para o período de escravidão, a gente esquece o que é ser um escravo. Né? Eles esqueciam das chibatadas, eles esqueciam que escravos eram tratados iguais a animais. Escravos não tinham direitos. Os capatazes ali poderiam chegar e invadir qualquer casebre lá e pegar uma das moças lá e violentar, e eles não podiam fazer nada. Ninguém podia se rebelar. Eles tinham a força, eles tinham soldados, faziam o que bem entendiam e ninguém podia falar nada. Eram tratados a chutes e pontapés iguais a animais. Mas aí eles esquecem. O povo esquece de onde Deus os tirou, e o povo esquece que a caminhada até a terra prometida é temporária. É temporária, é passageira, é uma peregrinação. Calma, vocês vão chegar na terra que emana leite e mel. Mas o povo esquecia, ele ficava reclamando das circunstâncias. Puxa, lá era bem melhor. Como lá era bem melhor? Como lá era bem melhor? Vocês eram escravos, estavam condenados, não tinha esperança lá. Agora vocês estão numa peregrinação em direção à terra que Deus prometeu, terra que emana leite e mel. Não dá para guardar um pouquinho? Não dá para segurar a onda só um pouquinho? Sempre reclamando, sempre reclamando. Meus queridos, como eu disse, não era para ser 40 anos, era para ser 40 dias. Por mais que você comer maná de manhã, de tarde, de noite, canse. Por mais que você comer carne de cordonizes, canse. E em vez de beber Coca-Cola, você tomar só água, cansa. Mas era uma peregrinação. Era só aguardar mais um pouco. Deus disse que ia levar para eles para uma terra que emana leite e mel. Eles não sabiam aguardar, não sabiam esperar. Meu querido irmão, olha para a sua vida. Talvez as coisas não estejam do jeito que você quer. Talvez as coisas estejam complicadas, as circunstâncias não estejam muito favoráveis para você, não. Mas lembre-se, você é um forasteiro. Você está aqui, assim como eu, a gente está caminhando em direção à terra de Canaã. A murmuração mostra que a gente não confia no Senhor. A murmuração mostra que o que Deus tem nos dado não está bom, não é suficiente.
a gente merece mais, que é o que eles estavam fazendo. Se eles estavam reclamando é porque eles achavam que tinham direito a mais, que Deus devia fazer mais, que eles eram merecedores de mais, sendo que eles não eram merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada. Eu não sei o quanto você está descontente com a sua vida. Oh, meus colegas têm tanta coisa, são tão legais, são tão mais felizes. Oh, fulano tem tanto isso. A gente não merece nada. O que nós temos do Senhor é graça e misericórdia. Aprendamos com eles. Lembra o primeiro versículo que eu li? Foi escrito para o nosso ensino, para que tenhamos esperança. Não vamos cair no mesmo erro que eles, reclamar das circunstâncias. Ah, mas esse sol é muito quente. Não, você está no deserto. Não é para você gostar do deserto mesmo. O deserto é um lugar de passagem, né? É uma provação, é um lugar horrível, feio. Sim, é passagem. Não é aqui. Você não chegou no lar ainda. Onde Deus prometeu é maravilhoso, mas você não chegou lá. O problema é quando a gente começa a gostar do deserto, começa a gostar desse mundo, começa a gostar dos lixos que esse mundo oferece. Ah, eu nem quero ir para o céu, não estou nem preocupado com o céu, nem penso no céu, nem me interessa as bênçãos de Deus. Está tão bom aqui, né? Isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, não é assim? Esquece, aqui não é o nosso lugar. E Pedro enfatiza bastante isso em suas cartas. Nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrinos, aqui não é o nosso lugar. Quando você vê filmes sobre deserto, sempre tem alguma parte que mostra o pessoal vendo miragens, não é? Está lá sedento e aí começa a ver miragens, né? Ah, tem um oásis ali, chega lá, não é nada. É a cabeça dele que tá pregando peças para ele. Com a gente é a mesma coisa. Esse mundo aparece um monte de ilusão. Ali vai saciar minha sede, ali vai realizar o meu sonho, ali eu vou ser feliz. Quando vê, não é nada. É só ilusão, é só miragem. A gente está no deserto, meu querido irmão. Só que, assim como o povo de Israel, a gente não está sozinho no deserto. A gente nunca fica sozinho nesse deserto. Nós temos o nosso grande abrigo, que é o Senhor. Nós temos a presença do Senhor. Nós temos a direção do Senhor, a proteção do Senhor. O que o povo tinha. Nós temos o suprimento do Senhor. Meus queridos, Deus não prometeu dar tudo o que a gente quer, mas Ele prometeu dar tudo o que a gente precisa. E Ele tem sido fiel. Mas o povo não vinha a isso. E reclamava das circunstâncias. Reclamava das circunstâncias. E Deus, sabe como que Deus puniu essas reclamações das circunstâncias? De 3 formas: fogo, praga e serpentes. 3 formas, 3 punições terríveis sobre o povo, por causa deles estavam reclamando das circunstâncias. Um povo murmurador, um povo que se rebelava. Além de reclamar das circunstâncias, sabe o que mais que o povo reclamava? Olha só, parece até um absurdo, né? O povo reclamava da bênção. Da bênção maior, que é o quê? A terra. Como assim reclamaram da terra? Aí foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. Olha só, o povo foi indo, e aí eles chegaram aqui, em Cádiz. Cádiz é mais ou menos a fronteira para eles entrar aqui em Moabe, né? E entrar na terra. E aí quando chegou aqui em Cádiz, Deus falou assim: pega um representante de cada tribo, 12 tribos, 12 homens, 12 líderes, e vão lá espiar a terra. Vocês vão espionar a terra por 40 dias. Vão lá, né? E o povo foi, selecionou 40, os melhores, e foram lá. E ficaram 40 dias se escondendo e vagando pela terra, e observando a terra. E viram que a terra, olha, era verdade. Voltaram, viram que era verdade. Deus disse que é uma terra que mana leite e mel. E que terra maravilhosa, que terra abençoada. E voltaram e relataram isso. Eles até voltaram trazendo 2 homens um fruto da terra, que era um cacho de uva tão grande, que eles colocaram numa madeirinha assim, para carregar, de tão grande e pesado que era. Olha o tipo de fruto que nasce nessa terra.
Olha que terra fértil e fecunda, né? Deus falou: façam isso para vocês animar o povo, para o povo ver que, olha, vocês estão aqui na caminhada, mas o que aguarda vocês é maravilhoso. Confie em mim, confie em mim, eu tenho algo precioso para vocês, fica firme. Então foram e fizeram isso, mas não fizeram só isso. Falaram que a terra é maravilhosa, que isso e aquilo, mas o relato não para por aí. Fala, mas tem uns exércitos lá que é difícil. Tem até gigante lá na terra. Todo lugar. Todo lugar. Olha o que eles falam. Comparado com eles, a gente é igual gafanhoto. Tem a menor chance. E aí o que acontece? O povo se revolta. Quando eles dão esse relato, o povo se revolta. Mas se revolta de uma forma absurda. Eles até se organizam para querer voltar para a terra. Olha só, abre em Números capítulo 14. Só para você ver. Números capítulo 14. Números 14, do verso 1 a 4 diz assim, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, olha, todos murmuraram. E toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para que caiamos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o verso 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha a atitude do povo. Veja que o texto deixa claro, todo o povo fez isso. Todo o povo se rebelou contra Deus, não confiou no Senhor. Meus queridos, o medo dos gigantes deles era maior que a sua confiança em Deus. Isso é uma lição para nós. O medo dos desafios, o medo do que tem pela frente é maior do que a confiança que eles tinham no Senhor. Por isso que eles se rebelaram. Sabe o que aconteceu? Deus se irou. Mas Deus se irou. Deus se irou tanto que Deus quis destruir o povo. Quer saber? Eu vou deixar um. Cansei. É demais. Mas aí Moisés rogou pelo povo. Deus falou, não vou destruir. Sabe o que eu vou fazer? Quanto tempo eles ficaram espiando a terra? 40 dias? Então tá bom. Para cada dia que espiaram a terra, vai ser um ano que eles vão ficar vagando no deserto. Ficaram 40 dias, então eles vão vagar no deserto 40 anos. 40 anos, até que toda essa geração morra no deserto. E os filhos deles é que vão possuir a terra. Abre, já está em 14, lê do verso 21 ao verso 24. Acompanha comigo, Verso 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramentos prometi a seus pais. Nenhum. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha, vai também para o versículo 28. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos
os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos daria, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Olha só, irmãos, 40 dias se transformou em 40 anos, por causa desse acontecimento. O povo foi espiar a terra, voltou, mas o relato deles mostrava o quê? Incredulidade. Tipo, é bom demais para ser verdade. Estava muito bom para ser verdade. Tá, a terra é boa, é maravilhosa, mas o que a gente foi confiar nesse Deus? O que a gente foi obedecê-lo? Olha só, melhor se estivesse lá no Egito, como eu falei. E a ira de Deus foi implacável. Meus queridos, se tem algo, olha só, Deus transformou o deserto num cemitério. Esse pedaço de terra daqui até aqui se transformou, sabe do que? Num enorme cemitério. Olha o verso 32. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Aquilo que eu acabei de falar. Espiastes 40 dias a terra, então vocês vão pastar nesse deserto 40 anos. Meus queridos, calcula-se que mais ou menos 1,5 milhão de israelitas morreram nesse deserto. 1,5 milhão. Olha o tamanho desse cemitério. Se tem algo que acende a ira de Deus, é quando nós queixamos e deixamos de confiar nele. Isso acende a ira do Senhor. Dá um pulinho para Hebreus, rapidinho. Fica com o dedo aí em Números, mas dá um pulinho lá em Hebreus. Olha só que interessante. Hebreus 3. Hebreus 3, vamos ler do verso 14, a partir do verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus queridos, incredulidade é gravíssimo para Deus. Deixar de confiar no Senhor é gravíssimo. Duvidar do poder de Deus, duvidar do cuidado do Senhor, duvidar da sua palavra, da sua promessa, da sua fidelidade, é gravíssimo para o Senhor. Incredulidade. Não confiaram em Deus. O medo deles dos gigantes era maior que a sua fé no Senhor. Como que está a sua fé no Senhor? Você confia mesmo no Senhor? Ou a sua fé é só literal, nominal? É uma fé prática?
Quando você crê, você age. Chega alguém e fala assim, pus uma bomba nessa igreja. Se você crê naquilo que essa pessoa está falando, você se levanta e sai. Mas esse cara de novo falando isso, você ignora. Você continua sentado. Tá, a história da bomba de novo. Tá bom. Conversa aqui com o Batman, né? Mas quando você confia no que a pessoa está falando, você age. Quem confia em Deus, age. Se move. Não fica parado. Deus manda parar, você para. Deus manda você andar, você anda. Deus manda se calar, você cala. Deus manda falar, você fala. Deus manda orar, você ora. Quem tem fé, age. Deus manda ler, você lê. Deus manda, vai pedir perdão, eu vou lá pedir perdão. Quem crê, age. Quem não crê, ou quem diz que crê, mas não crê de verdade, fica parado. Pois é. A terceira queixa constante do povo era contra a liderança. A liderança divinamente constituída. No caso aqui era quem? Moisés e Arão. Moisés e Arão. Já não bastava o povo reclamar das circunstâncias, né? Não bastava o povo reclamar da terra. Uma terra é boa, mas não vale a pena não, né? Sem chance. O povo reclamava também da liderança. Ou como reclamava da liderança também. O povo reclamão, né? Um exemplo disso nós vemos no capítulo 12. No capítulo 12 de Números, olha só. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Miriam e seu irmão Arão começaram poxa, é só Moisés que é o homem de Deus? Será que Deus só usa a vida dele para falar com a gente? O texto diz, mas Deus ouviu eles falando. Pode ser que eles murmuraram bem quietinhos, bem escondidinho, não tinha ninguém vendo, mas o Senhor viu. O Senhor viu e pesou a mão. Outra reclamação, olha o capítulo 16. Capítulo 16. Aqui foi sacerdotes. Capítulo 16. Olha o verso 3, né? Está falando sobre Corá, Datã, Abirão. Olha o verso 3. E se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Verso 4 diz que, tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Aqui se rebelaram contra Moisés e Arão. Sabe o que eles falaram? Falaram assim, ei, para de dar essas ordens, para de dizer que Deus vai castigar o povo. Esse povo é santo, cada um deles é santo, Deus está no meio desse povo. É? Interessante foi como Deus agiu. Meus queridos, para quem se rebela contra a liderança, aqui nós vemos um castigo mais severo ainda. Olha só, veja o verso, capítulo 16, verso... Cadê? Perdi aqui, verso 31. Verso 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o
incenso. Olha como que Deus pesou a mão sobre esses que se rebelaram contra a liderança. Começaram a murmurar, reclamar e se rebelaram contra a liderança que Deus constituiu. Olha a severidade do Senhor. Poxa, pastor, né? Essa parte aí beneficia o Senhor, né, pastor? O senhor falando assim, né? Ô, pastor. Meus queridos, essa é outra característica que vemos em alguns crentes, infelizmente. Sempre pensam que são santos o bastante, né? Que não precisam de conselhos, não precisam de orientação, não precisam de exortação, não aceitam exortação, de forma alguma. Pastor, vai cuidar da sua vida, que da minha vida cuido eu. O que eu faço na minha casa com a minha família é problema meu, não é seu. Vai cuidar da sua... Sabe, tem crentes assim. O meu relacionamento é meu relacionamento, não é da sua conta. Os meus negócios são meus negócios. O meu trabalho é meu trabalho. Vai cuidar da sua vida. Pega uma vassoura aí, pastor. Sabe, não aceitam. São santos demais. Não quer ouvir um conselho, não quer ouvir uma direção. Porque tempo de igreja, conhecimento, sei lá qual que é a questão deles. Não querem ser pastoreados por ninguém, só por si mesmos. Não, eu sei o que eu preciso saber. O que eu preciso saber, eu e a minha Bíblia aqui a gente se entende. Não preciso. O senhor é pecador igual eu, pastor. O senhor é melhor que ninguém. E nisso eles estão certos. Nisso eles têm razão. O pastor não é melhor que ninguém, né? Não é melhor que ninguém. Então por que Deus levantou o pastor, né? Por que será? Pois é, meus queridos, cuidado, tá bom? Cuidado com o descontentamento, murmuração, contamina outros e leva à rebelião. O povo reclamou dessas 3 situações. Em cada uma dessas situações, Deus agiu e castigou o povo. A questão não é se o povo tem razão ou não, é que Deus não aceita a rebelião. Deus não quer saber de rebelião. Rebelião cria divisão, cria racha. Se estão certos, estão com a razão, se o argumento é verdadeiro, Deus não quer nem saber. Sempre existe um modo bíblico de se resolver. Sempre existe o jeito certo de resolver qualquer situação. Não a rebelião. A rebelião é você falar da pessoa ao invés de falar com a pessoa. É muito diferente. E ainda chamar outros para se juntarem a você. Então, meus queridos, essa segunda parte, eu estou terminando. Essa segunda parte da história do povo do deserto, né? Uma parte complicada, mas também é nessa segunda parte que a gente vê algumas histórias interessantes também. A gente vê quando a vara de Arão floresce, né? Esse acontecimento que é bastante citado na Bíblia, acontece nessa segunda parte. Nós vemos sobre a morte de Miriam, vemos sobre o pecado de Moisés. Essa parte é citada, hein? Né? Acabou de falar sobre a liderança, e aqui fala do líder, maior líder, pecando. Na sexta-feira, quando nós tivemos nosso estudo de números, alguém até perguntou: mas pastor, Deus não deixou Moisés entrar na terra só por causa daquele pecadinho? Pô, Moisés aguentou a bucha por 40 anos, e aí uma hora lá ele perde a cabeça, lá, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha. Deus falou: você não vai entrar também. Aí ele pede para Deus: Senhor, dá uma chance, me perdoa. Deus falou: não, você não vai entrar, você vai ver só, mas não vai entrar. Lembra que eu falei? Quando eu falei isso aqui, parecia que eu estava puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas entenda uma coisa, no episódio do pecado de Moisés, a gente aprende que Deus sempre defende aqueles da liderança que ele instituiu. Contudo, Deus trata os pecados dos líderes com maior rigor. A quem muito é dado, muito é cobrado. Não é verdade? É maior rigor da parte do Senhor para aqueles que Ele colocou na liderança. E o grande Moisés, o homem Moisés, o líder Moisés falou: você não entra. Mas Deus, não. Deus não voltou atrás. Então aqui a gente vê os dois lados da moeda, da liderança. Aqui nós vemos também sobre o pecado, sobre Balaão. Quem é Balaão? Nesse pedaço aqui você aprende sobre Balaão, sobre o que ele fez. Balaão que se vendeu
para amaldiçoar o povo de Deus, mas quando ele subia na montanha para amaldiçoar o povo, saía bênção da sua boca. Ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, tá bom? Então, meus queridos, terminando, a partir do capítulo 26 até o 36, é a terceira parte do livro. Tá bom? E aqui mostra, né, a trajetória final do povo. Aqui, ó, o povo já está aqui, ó, nessa região aqui, quase entrando na terra. Só que o povo que está aqui, do capítulo 26 ao 36, é um outro povo. É um povo renovado. Seus pais, todos, ó, tem cova no deserto para eles lá. Aqueles crianças, jovens, de 20 anos para baixo, que saíram do Egito, agora estavam aqui, ó, prestes a entrar. 40 anos de deserto ficou para trás. Então, e aqui você vê instruções do Senhor. Deus explica a sua lei. Então, essa parte aqui, quando o povo está aqui, no capítulo 26 e 36, é uma ponte para o livro de Deuteronômio. O que significa Deuteronômio? Repetição da lei. No livro de Deuteronômio, Deus repete toda a lei. Por quê? Porque agora é uma nova geração. Quando Deus deu a lei aqui no Sinai, eram crianças, não entendiam, não estavam aprendendo. Mas aqui são homens, mulheres, adultos. Então Deus tem que repetir a lei. Deus tem que explicar de novo a sua lei, para que quando o seu povo entrasse na terra, eles teriam conhecimento da lei do Senhor. Eles saberiam o que Deus queria que eles fizessem, como eles vivessem. Então o livro de Deuteronômio é isso, é uma repetição da lei. Outra coisa interessante que acontece aqui, ó, só para terminar também, é que nesse período vemos uma coisa que muitos não sabem, ou não se atentaram. Veja, a terra prometida que eu falei é esse pedaço aqui. Mas quando eles estavam aqui, ó, nas planícies de Moabe, prestes a entrar, a tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, lembra que eram 12 tribos? Então, essas 3 tribos, ou 2 tribos e meia, falaram assim, ó, tudo bem, eu digo que a terra é boa, né? Mas Moisés, teria algum problema se a gente ficasse com essa parte de fora aqui? Não, deixa os outros dividir isso aqui, a gente pode ficar com essa parte que Moisés falou, consultou o Senhor falou, tá bom, se é isso que eles querem, o que eu estou prometido para eles é aqui. Ah, mas aqui também está muito bom, nessa terra aqui é excelente. Eu falei, tá bom, só que tem uma condição, vocês poderão ficar com essa parte aqui, mas primeiro vocês vão entrar junto com o povo para lutar as batalhas, para expulsar os inimigos, etc, etc. Vão lutar as batalhas do Senhor. Só depois vocês voltam para cá e tomam posse da terra. O povo concordou. Essas 3 tribos concordaram. E o livro de Josué é exatamente isso. É o povo vindo e batalhando, lutando, expulsando os inimigos, tomando posse da terra. Depois que tomaram posse da terra, no final do livro de Josué você vê isso. Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés voltando para cá e dividindo a terra entre eles 3. Só. Tá bom? Informações que às vezes a gente não sabe. Essa parte aqui do lado de cá é chamada de Transjordânia. Ok? Então, concluindo, irmãos, o livro de Números apresenta 2 maneiras de viver. 2 estilos de vida. Um estilo é o estilo do reclamão, e o outro estilo é do crente confiante e obediente. 2 estilos conflitantes. Ambos os estilos trazem consequências, mas só um vale a pena. Bom? Então nesse livro nós vemos Deus organizando o povo ao redor do tabernáculo, né, no lugar da adoração da sua palavra. Nós vemos que o povo de Israel não confiou na proteção e no cuidado do Senhor na jornada. Eu espero que você confie que Deus está suprindo e Deus está cuidando de você na sua jornada, tá bom? Então, da mesma forma que o livro de Números mostra o fracasso do povo, de verdade, 40 anos aguentando esse povo reclamando, murmurando, povo chato, azedo, nada estava bom. Na verdade esse livro está mostrando o tamanho da paciência do Senhor, da paciência e da sua fidelidade, porque era para Deus ter destruído esse povo. Era para Deus ter sido muito mais severo com esse povo. Deus já teve misericórdia. Deus cumpriu a sua palavra, permitindo com que o povo tomasse posse da terra, o que ele tinha prometido. Porque Deus é fiel. Tá bom? Bom, espero que tenha te animado a fazer uma excursão para esse livro tão maravilhoso da palavra de Deus.
Pai, obrigado pelo tempo que passamos, dando uma passagem rápida sobre o ensino desse livro. Sabemos, Senhor, que ele é importante e impactante para as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, pedimos ao Senhor, que possamos, como o texto que nós lemos no começo, que possamos tirar lições para as nossas vidas, que possamos ter esperança no Senhor, esperança que podemos confiar em Ti, esperança que o Senhor está conosco, esperança que o Senhor não falha, que o Senhor é fiel, esperança que o Senhor não brinca com o pecado, mas se tiver arrependimento, o Senhor é o Deus de graça e de misericórdia. Amado Deus, pedimos as Tuas bênçãos para essa semana, que o Senhor nos dê uma boa semana na presença do Senhor. Pedimos pela recuperação do Arielson também, só posso estar cuidando da sua recuperação plena, Senhor. Agradecemos essas coisas ao Senhor, oramos em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, Deus abençoe.